Começa agora o programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá, amigos do Equipe em Casa. Estivemos juntos durante essa caminhada e agora que o Enem já passou, faremos uma revisão das provas de matemática e ciência da natureza. Nesse primeiro bloco, Química com o professor Igor. Salve, salve, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de Química no Equipe em Casa. Hoje, tema especial, resolução comentada do Enem edição 2020. Então, separamos aqui algumas questões para a gente fazer esse comentário e pega sua prova, independente da cor, e vem comigo. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menos quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições que favorecem a velocidade de uma reação química. A gente tem temperatura, pressão, superfície de contato e concentração dos reagentes. Quando ele diz que nós estamos utilizando nanotecnologia, nanocompostos são compostos bem pequenos, como o texto disse, na ordem de milionésimos de milímetros. Então, quanto mais pequeno for esse reagente, maior vai ser a superfície de contato. Lembra comigo, quanto maior a superfície de contato, mais rápido a reação acontece. Então, bora analisar as alternativas aqui. Letra A, alta pressão, já descarta. Letra B, alta temperatura, não falou nada de temperatura nem de pressão. Letra C, excesso de reagentes, também não comentou nada sobre. E letra D, maior superfície de contato, que é o caso, da nanotecnologia. Então, resposta correta, letra B. Onde a gente pode ver a superfície de contato no seu cotidiano? Como você pode constatar esse fator? Pegue 2 comprimidos de vitamina C, pegue volumes de águas iguais à mesma temperatura. Um dos comprimidos você vai pulverizar ele, você vai triturar, deixar ele em pedaços menores em pó. E você vai ter o comprimido inteiro, o comprimido em pó, coloque os dois nos copos diferentes, veja em qual deles a reação irá acabar primeiro. Você vai perceber que é onde o comprimido está em pó. Por quê? No momento que você tritura ele, você aumenta a superfície de contato dessa pastilha. Diferente quando ela está inteira, que a reação só vai acontecer na parte de fora dela, vai correr de fora para dentro. Então é assim que você percebe a superfície de contato no seu cotidiano. Próxima questão. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulando discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Então, você que está fazendo a prova, você está cansado, você está nervoso, você está pressionado. Por que eu digo que é importante a gente começar a leitura pelo enunciado? Porque se você começar pelo texto, ele termina no problema, que é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. E, feita a leitura do texto, você percebe que é uma bomba nuclear, e a gente estuda em radioatividade que essas bombas funcionam com base de fissão nuclear. Um nêutron é bombardeado no núcleo e o átomo fica instável. Ele fica com aquele excesso de energia e ele sofre a fissão, partindo-se em núcleos menores, liberando muita energia e nêutrons que dão continuidade a essa reação em cadeia. Então, a gente procura aqui a resposta correta, letra A, fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons. Agora, aqui você tem a demonstração, o nêutron chegando, bombardeou esse núcleo físsil de urânio, ele fica instável, tem a divisão dele, fissão, liberação de energia, núcleos menores separam-se e 3 nêutrons continuam essa reação em cadeia. Então, cada nêutron desse
Continua o processo, como se fosse um leque, uma reação em cadeia. Vai acontecendo e vai embora até acabar esse material físsil. Fica ligado, isso é radioatividade. Próxima questão, questão 95, prova amarela. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor em presença da água, de acordo com a reação química. Então, acompanha comigo. Cloreto de cobalto interagiu com 6 mol de água, formou o cloreto de cobalto hexaidratado. Aí, muita atenção, ele te dá essa representação aqui, olha, ΔH menor que 0. Guarda essa informação. Como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Então, olha o cenário. Você tem um cartão com a coloração rosa. Você quer que ele volte para a coloração azul. Então, bora analisar de novo a nossa reação química. Você vai ter ΔH menor que 0. Em termoquímica, nós aprendemos que as reações podem ser exotérmicas ou endotérmicas. Reação exotérmica é aquela que libera calor. Está acontecendo, está liberando calor. Reação endotérmica é aquela que retira o calor do meio para acontecer. Então, a nível de exemplo, quando você encosta em um copo que está acontecendo uma reação exotérmica, esse copo vai estar quente, porque está liberando energia em forma de calor. Agora, pega o mesmo recipiente, tem uma reação endotérmica, você pega o recipiente, está frio, porque ele está retirando o calor do meio. Então, quando você encosta, está frio, ele está retirando o calor de você. E, em equilíbrio químico, nós aprendemos o seguinte, os fatores que deslocam o equilíbrio. Aqui na tela, esses fatores são temperatura, adição ou remoção de reagentes e pressão. Então, quando nós temos uma reação no sentido direto exotérmica, no sentido inverso, ela vai ser endotérmica. Reações exotérmicas, elas têm facilidade de acontecer em temperaturas baixas, porque eu não preciso fornecer temperatura para essa reação acontecer, ela já está liberando calor, não preciso fornecer calor. Então, é por isso que o cartão fica rosa, porque ele recebeu umidade, então baixou a temperatura dele, cartão ficou rosinha. Agora, se eu aqueço esse cartão, eu estou favorecendo o sentido contrário da reação endotérmica. Reação endotérmica precisa de calor para acontecer. Então, vamos lá. Procurar alternativa onde forneça-se calor para esse cartão para favorecer a passagem dele para a coloração azul. Letra A. Resfriaria no congelador. Está errado. É o contrário. Borrifaria com spray de água. A água, quando você borrifa, você está aumentando a umidade desse cartão. Então, você não está favorecendo que ele retorne à cor azul. Envolveria com papel alumínio. Para quê? Não vai acontecer nada. Aqueceria com secador de cabelos. Opa! Aqueci, forneci calor através do secador de cabelos. Então, aquecendo esse cartão, a água vai sair dele e ele vai voltar para a coloração azul. Então, resposta correta, letra D, tá bom? Embrulharia em papel de guardanapo, letra E, também não faz sentido. Onde nós podemos ver isso no nosso cotidiano? Aqui no Amapá, nós não temos tanto essa cultura do galinho do tempo, mas em outras regiões do Brasil, é colocado esse artefato, seja em telhados de casa ou em janelas. O galinho do tempo, ele funciona nesse mesmo princípio. Se o dia for seco e quente, quer dizer que tem pouca água no meio. Então, o galinho vai ficar azul. Se o dia for frio e úmido, úmido, umidade do ar, tem muita água no ar. Então, esse galinho fica rosa. Então, esse é o equilíbrio químico do galinho do tempo no seu cotidiano, tá bom?
Próxima questão, questão 103 da prova amarela. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Então, vai várias etapas aí. Mas ele te pergunta, qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias? Então, essa questão aqui, você dá uma olhada nas subetapas, seleção de grãos, descascamento, trituração, separação de misturas, assunto de começo de ano. Então, bora passar pelas etapas. Primeira, seleção de grãos. Aí a gente não tem a polaridade como fator determinante, nós temos o visual, é o processo de catação. Você está tirando a sujeira dos grãos, coisa que você faz com o feijão no seu cotidiano. Descascamento, separando a polpa e casca. Então aqui nós temos também, pode ser um processo de catação ou pode ser um processo de ventilação. Por exemplo, você compra amendoim, você torra amendoim, amendoim vem com casca, então você descasca ele e você sopra essa casca. Aí fica apenas o amendoim, a polpa do amendoim que você quer. Não temos ainda a polaridade como fator determinante. O próximo é a trituração. Aqui não é um processo de separação de misturas. Nós apenas estamos pegando partículas maiores, triturando para chegar em partículas menores. Cozimento, aqui é um processo químico. Aqui você está cozinhando esse grão para aumentar a permeabilidade das membranas celulares. Agora vamos à extração do óleo bruto. Nós temos a prensagem, também aqui a gente está separando parcialmente esse óleo daquela massa. E depois nós temos a extração. Muito cuidado, extração. Quando nós obtemos o óleo bruto com hexano. Agora eu faço uma pausa bonitinha. Isso aí, gente, polaridade das substâncias. Água e óleo não se misturam. Então, podemos dizer o seguinte, se você vê a composição da água, você descobre que ela é polar. E o óleo é apolar. Óleos e gorduras em geral são apolares. E você aprende na química que semelhante dissolve semelhante. Por isso que água e óleo não se dão bem. Então, é o seguinte, eu preciso extrair esse óleo com um solvente apolar. Opa! Então, a gente tem o hexano. E lá na química orgânica, você aprende que hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos, aqueles compostos formados apenas de carbono e hidrogênio, são apolares. Opa! Então, eu extraí o óleo bruto com o hexano. O hexano é apolar, o óleo é apolar. Então, aqui nós temos a polaridade como fator determinante. Então, a letra que eu tenho que escolher é a letra D, extração. Ficou claro, pessoal? E onde nós vemos a extração no nosso cotidiano? Todo dia ao fazermos café. Mas, Igor, eu estou vendo filtração aí, eu estou vendo filtro. Calma, apura o seu olhar químico. Para você preparar o café, você precisa do quê? Água quente, água solvente polar. Dentro daquele pó de café, tem as substâncias que nós queremos, que caracterizam a cor, odor, propriedades do café, tem cafeína ali. Então, quando nós colocamos a água quente no pó do café, a água está realizando a extração dessas substâncias solúveis do pó do café. Aí sim, procede-se a filtração como você está vendo aí na imagem, como você pratica no seu cotidiano. Então, pensa comigo, toda vez que você estiver fazendo café, você não está apenas filtrando, você está realizando dois processos de separação de misturas. A extração primeiro e a filtração depois. Espero que tenha ficado claro para você. Ainda da nossa resolução comentada do Enem, questão de orgânica, cara. Nossa, questão de orgânica é tranquilo, é passeio. Vamos dar uma leitura aqui rapidão, questão 107 da prova amarela. O microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O princípio desse componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O catálogo dos óleos essenciais apresenta, para a escolha da essência, estas estruturas químicas. Então, de 1 a 5. E ele pergunta, qual substância o empresário deverá utilizar? Então, atente-se ao texto, cadeia poliinsaturada. Igor, eu não lembro o que é uma cadeia insaturada. Cadeia insaturada é aquela que possui dupla ou tripla ligação
entre carbonos. E hidroxila em carbono terminal, hidroxila OH, agrupamento funcional. Carbono terminal é um carbono que está na extremidade da cadeia carbônica. Então vamos analisar. Estrutura 5, aqui, bora ver se ela é poliinsaturada? Sim, tem dupla ligação embaixo e em cima. Primeiro critério atendido. Será que tem hidroxila? Não tem. A hidroxila é representada pelo OH. E aí nós temos CHO, que é símbolo de aldeído. Então não é o que eu quero. Risca essa quinta estrutura. Estrutura 4, nós temos anel aromático. Dentro do anel aromático, aqui está uma representação de ovinho. Mas o anel aromático é composto de 6 carbonos, alternando ligações duplas e simples entre eles, fazendo o fenômeno de ressonância. Beleza, nós temos então poliinsaturações e nós temos hidroxila em carbono terminal? Não. Por quê? As extremidades dessa estrutura estão aqui. Em cima, 1, embaixo, 2. Só que a hidroxila está no meio e não é o que eu quero. Então, essa está fora. Terceira agora. E eu já elimino, porque não tem poliinsaturação. Sequer essa estrutura tem insaturação, então risca, não quero. E a segunda, nós temos apenas uma insaturação, então é monoinsaturada, não quero, não me interessa, sobrou a primeira. Vamos ver se está dentro dos conformes? Olha só, 2 insaturações já pode ser classificada como poliinsaturada, e ela tem 1, 2, 3, 4 extremidades, 4 carbonos terminais, e tem uma hidroxila bonitinha bem aqui, carbono terminal, então a estrutura que eu quero é a letra A, tá bom? Estrutura 1, letra A. Fechou? Tranquilo? Agora para a última saideira. Tem que ter cálculo em prova de química. Então vamos lá. Qual é a concentração de sacarose depois de 400 minutos do início da reação? Concentração da sacarose. Tu já sabe que é soluções. Aí tu olha para as alternativas, as concentrações estão em mol por litro. Então você sabe que é concentração molar. Então beleza. Você já tem um norte. Vai de autor para autor. É o símbolo da concentração. Pode ser um M rebuscado. Eu uso N. Fica mais fácil de colocar no computador. Então aqui, olha, eu quero a concentração molar da sacarose. Aí eu preciso lembrar da fórmula da concentração. N é igual a quantidade de matéria, que é o N minúsculo, sobre o volume. Volume sempre em litros. Então vamos procurar essas informações no nosso texto. A sacarase ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacareto de sacarose, aquela linguagem difícil, mas aguente. Vai chegar no que você quer. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. Opa! O nosso volume está aí, 500 ml de água, ou tem que converter para litros, 500 ml é meio litro, 0,5 litros, tá bom? Agora, continuando a leitura, a gente tem que procurar o N, a quantidade de matéria. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração da sacarose foi reduzida à metade, qualquer fosse o momento escolhido como o tempo inicial da reação. As massas molares, te deu massa molar. Lá atrás ele te deu massa, então você já percebe que ele não vai te dar a quantidade de matéria de bandeja. Então o que a gente faz? A gente tem que abrir a nossa fórmula de concentração molar. Como? Lembra? Começo de ano, quantidade de matéria vai ser igual a massa dividido pela massa molar. Massa de quem? Da substância analisada. Massa molar da substância analisada. Então, a gente vai abrir essa fórmula. E repare, ele te deu a massa da sacarose, que foi 171 gramas. E ele te deu as massas molares de carbono, hidrogênio e oxigênio, juntamente com a fórmula da sacarose. Então, presta atenção aqui, conceito básico de começo de ano. Você vai pegar aqui, olha, são 12 carbonos, você tem que calcular a massa toda dessa sacarose, para 1 mol dela. São 12 carbonos, a massa de cada carbono é 12. 12 vezes 12, 144. Você vai pegar aqui, olha, massa do hidrogênio, 1. Quantos hidrogênios tem? 22. 22 vezes 1,
22. E você vai pegar agora a massa do oxigênio, 16, são 11 oxigênios. Então, isso vai dar 176. Soma a massa do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, você vai ter 342 grama-mol. Uou! Calma, a questão é assim mesmo. Então, vamos lá. Você já tem todas as informações? Você já pode proceder ao cálculo. Então, vamos lá. Organizando massa em cima, massa molar embaixo, volume embaixo também. E, presta atenção numa coisa, 342 está multiplicando com 0,5, ou seja, vai dar a metade de 342. Metade de 342, 171. Então, vai ficar 171 dividido para 171, ou o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Beleza, tranquilidade, mas você vai nas alternativas, não tem o valor 1 como resposta. Então, olhando ao texto, tu percebes o seguinte, que a cada 100 minutos de reação, essa concentração vai caindo pela metade. E quanto tempo passou-se ao todo? 400 minutos. Então, presta atenção, coloca esses dados na mesa, aqui as passagens de 0 a 400, você tem 1 mol por litro, então vamos lá. No começo, 1 mol por litro, passou 100 minutos, caiu pela metade, 0,5 ou 0,500, como preferir. Coloque 500 para ficar mais fácil na hora de dividir. Aí passou mais 100 minutos, na marca de 200 nós temos 0,250. Passou mais 100 minutos, na marca de 300, 0,125. E, para chegar na resposta, passou-se os últimos 100 minutos, nós ficamos com 0,0625. Só que a resposta está em notação científica. Então, olha só, você vai mover a vírgula para a direita 2 vezes. 1, 2. E você vai ficar com 6,25 vezes 10A menos 2. Resposta correta, letra B. E essa foi a nossa resolução comentada da prova de Química. E a gente se vê na próxima. Falou! Tenho certeza que você fez uma boa prova de Química. Equipe em Casa volta já. No novo normal, uma boa escola deve oferecer biossegurança, espaço amplo e arejado para preservar a saúde de seus alunos. Tudo isso você encontra no novo Colégio Equipe no Trem, uma nova escola com a excelência do ensino online e plataforma digital que está revolucionando o aprendizado no Brasil. O sistema SAE Digital. Em 2021, seu filho merece uma nova escola com segurança e conforto. Novo Colégio Equipe Trem. Matrículas abertas. Continuando o comentário das provas do segundo dia, agora a matemática com o professor Adalto. Estamos aqui para fazer o comentário de 4 questões que caíram na prova do Enem domingo passado. Então eu espero que você tenha feito uma boa prova e acompanhe comigo a resolução dessas 4 questões que a gente vai apresentar para vocês, ok? Vamos lá. A primeira questão é a questão 143 da prova amarela, que equivale à questão 159 da prova azul, que é a questão 158 da prova cinza e a questão 145 da prova rosa. Ok? Então a questão diz assim, olha, uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Tá? Faz pesquisa de preço em 5 depósitos. Olha só, ela vai comprar 15 sacos de cimentos e vai fazer uma pesquisa de preço em 5 depósitos, que vendem o cimento de sua preferência e cobram frete para a entrega do material, conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre preço do cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão representadas no quadro. Então, a questão apresentou esse quadro, onde eu tenho os depósitos A, B, C, D e E, o valor do saco de cimento em cada depósito, o preço cobrado por quilômetro da casa ao depósito e a distância. Então, essa é uma questão bem simples, é uma questão de aritmética, né? Nós vamos fazer produto
e vamos fazer a soma, só que a gente vai ter que calcular para ver qual é o mais rentável, certo? Qual é o mais econômico. Ok? Então, o que é que nós temos? O depósito A, olha, o depósito A, ele cobra R$23 por uma saca de cimento. Então, são 15 vezes 23. E ele cobra R$1 por quilômetro para o transporte da mercadoria, por frete, ok? Então, eu vou multiplicar. 15 vezes 23 seria o custo do cimento, mais o frete, mais R$10. Então, eu tenho um total de R$355, ok? O depósito B vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar 15 sacos de cimentos, vou multiplicar por R$21,50 e vou somar com o frete, que é 3 vezes 12, que é 36. Isso vai me dar R$358,50. O depósito C, o mesmo cálculo, 15 sacos vezes 22, mais 1,50 vezes 14. 1,50 é o custo do quilômetro e o 14 é a distância de 14 quilômetros. Isso vai me dar R$351. O depósito D, o mesmo cálculo, 15 vezes 21, eu já fiz aqui, olha, 15 vezes 21, mais 3,5 vezes 18, dá R$378. E na letra E, 15 vezes 24, que o saco do cimento é R$24, e o frete é R$2,50 por quilômetro. 2 quilômetros, vai me dar R$365. Aonde ele vai encontrar o menor preço? O menor preço é na letra C de casa. Ele vai pagar R$351 para comprar o cimento no depósito C. Então, a minha resposta, letra C. Observe que é uma questão bem simples, um pouquinho trabalhosa, né? Mas dava para a gente resolver sem nenhum problema. A segunda questão é a questão 147 da prova amarela, 154 da prova azul, 143 da prova cinza e a 171 da prova rosa. Ele diz: pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressora 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam um feixe de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. Ok? O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. Então, a escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. A milionésima parte de 1 metro é o 10 a menos 6 do micro coulomb, do micro ampere, certo ou não? Do micrômetro. Então, é 10 a menos 6. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Então, ele quer transformar de micrômetro para metro. O que é que nós vamos fazer? Olha, 1 micrômetro, ele disse no texto que é a milionésima parte. A milionésima parte é 1 dividido por 1000, que é 10 a menos 6. Certo? 10 a menos 6. Ok? Ele tem 100 micrômetros. O comprimento é 100 micrômetros. Então, eu vou pegar 100 micrômetros e vou multiplicar por quem? 10 a menos 6. 100 vezes 10 a menos 6 é 10 ao quadrado, que é o 100, vezes 10 a menos 6, que é o micrômetro. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. 2 menos 6 dá menos 4. Então, é 10 a menos 4. Então, a minha resposta seria a letra C de casa. 1 vezes 10 a menos 4. Uma questão de notação científica também bem simples e bastante vista em sala de aula, ok? Vamos para outra questão. Seria a questão 161 da prova amarela, que equivale à questão 179 da prova azul, 154 da prova cinza e a 138 da prova rosa. Olha só, um pé de eucalipto
em idade adequada para o corte rende, em média, 20 mil folhas de papel A4, ok? 20 mil folhas de papel A4. A densidade superficial do papel, A4, medida pela razão da massa de uma folha desse papel por sua área, quando ele diz a massa pela área, ele já está definindo o que é a densidade superficial, certo? É a massa pela área, ok? Essa densidade é 75 gramas, que é a unidade de massa, por metros quadrados, que é a unidade de área. E a área da folha do papel A4 é 0,062 metros quadrados. A área da folha de papel A4 é 0,062 metros quadrados, ok? Nessas condições, quantos quilogramas de papel é a massa, em média, um pé de eucalipto, né? Fornece um pé de eucalipto. Então, vamos calcular. Um pé de eucalipto, ele rende 20 mil folhas de papel. Está no problema. Então, vou pegar essa informação. E a densidade, ele me deu 0,75 gramas. E a área da folha de A4 é 0,062, ok? Então, olha, se eu pegar 20 mil folhas e multiplicar pela área de uma folha, eu tenho a área total produzida pelo pé de eucalipto, ok? Fazendo essa multiplicação, eu vou encontrar 1.240 metros quadrados, ok? Essa é a produção do pé de eucalipto, ok? Beleza? Aí ele me diz que a razão entre a massa e a área é 75 gramas por metros quadrados, ok? Então, eu tenho a densidade superficial, tá? Cuidado. Se eu usar esta expressão, olha, quem é essa expressão? A densidade pelo volume, né? Mas eu não estou trabalhando com volume, eu estou trabalhando com a área. Então, é a massa pela área. Se eu pegar a densidade é a massa pelo volume, né? Eu tenho que a massa é a densidade vezes o volume. E se eu pegar a densidade é a massa pela área, eu tenho que a massa é a densidade vezes a área. Então, eu vou pegar a densidade e vou multiplicar pela área. Eu encontro a massa. Quem é a densidade? 75 gramas por metro quadrado. Quem é a massa? 1.240 metros quadrados. Se eu multiplicar uma pela outra, 1.240 vezes 75 vai me dar 93 mil gramas. 93 mil gramas. Mas ele não quer em grama, ele quer em quilograma. O que é que você faz? Divide por 1.000. Se eu dividir por 1.000, eu tiro 3 casas decimais, ou tiro 3 zeros. Se eu tirar 3 zeros, a massa é 93 quilogramas, que é a resposta correta, letra E. Letra E. Uma questão bem simples também, ok? Vamos para a questão seguinte. A próxima questão é a questão 168 da prova amarela, 161 da prova azul, 148 da prova cinza e 154 da prova rosa. Uma loja de materiais de construção vende 2 tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico, olha, geometria espacial, cilindro. E possuem o mesmo volume, olha essa informação. As 2 caixas d'água têm o mesmo volume e o mesmo formato cilíndrico. A altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. 25% é o quê? 1/4. A metade é 50%, 1/4 é 25%. Então, a caixa d'água A tem a altura H. E a caixa d'água B tem a altura 25% menor, H/4, ok? Mas elas têm o mesmo volume, olha só. Se R
denota o raio da caixa d'água do tipo A, se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é, então olha só, ele deu o mesmo volume, um tem altura H, uma caixa d'água tem altura H e a outra caixa d'água tem altura 25% menor, H sobre 4. A caixa d'água A tem raio R maiúsculo, ele quer saber o raio da caixa d'água B. Aqui tem a altura menor. Essa é uma questão bem simples de geometria espacial, envolvendo o cilindro. Olha, se X é o raio da caixa d'água do tipo B, que é o que eu não quero o raio da caixa d'água do tipo B, então eu vou dizer que esse raio é X. Então eu tenho aqui, olha, o tipo A, o raio é R, e o tipo B é X. A altura dessa caixa d'água é H. E a altura da caixa d'água do tipo B é 25% da altura da caixa A. Então, é 0,25H, que é H sobre 4, ok? Ele diz que os volumes são iguais. Volumes são iguais. Aí o que é que tu tem? Olha, o volume de um prisma, o volume de um cilindro, a área da base vezes a altura. A área da base do cilindro é um círculo. A área do círculo, πr ao quadrado, vezes a altura H. Bem simples, né? Então, olha só, o volume deste primeiro cilindro, a área da base, πr ao quadrado. O raio é R e a altura é H. πr ao quadrado H. E a área deste cilindro, a área da base, πx ao quadrado, que o raio dele eu não conheço, x, vezes a altura. A altura é 25% da altura anterior, H sobre 4. Então, eu tenho πx ao quadrado vezes H sobre 4. Posso simplificar o π com π e o H com H. Simplifico o π com π e H com H. O que é que sobra? O 4 que está dividindo na primeira equação passa multiplicando, né? O 4 que está dividindo no segundo lado da expressão passa multiplicando. Eu tenho 4r ao quadrado é igual a x ao quadrado, ok? Então, eu simplifiquei π com π, H com H, o 4 que estava dividindo passou multiplicando, 4RH é igual a x. Se eu quero o x, eu extraio a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu tenho que 2R é igual a x, ou seja, o raio do cilindro B, o raio da caixa B, é o dobro do raio da caixa A. Então, x é igual a 2R, qual é a minha resposta? Letra B de bola. Certo? Olha, se eu reduzir a altura à quarta parte, como eu elevo o raio ao quadrado, se eu dobrar o raio, 2 ao quadrado, 4, aí compensa. Eu dividi por 4 e multipliquei por 4. Tu não precisava nem fazer conta para resolver essa questão, certo? Então, nós resolvemos aí 4 questões da prova de matemática, bem simples, espero que vocês tenham feito uma boa prova, e a gente vai estar sempre aqui. Se você não conseguir a sua aprovação, nós estamos aqui lhe esperando, porque aqui estão os melhores professores de natureza, matemática, linguagem e redação. Venha para a equipe. Então, a prova de matemática não foi tão difícil. Equipe em Casa volta já. Pesquisas comprovam: escolas pouco arejadas favorecem a propagação do coronavírus. Aqui no Colégio Equipe, seu filho não corre esse risco. Temos ambientes amplos, confortáveis e arejados. O Colégio Equipe conta com a excelência do ensino híbrido, totalmente voltado ao novo normal. Colégio Equipe, 2º e 3º lugar geral no Enem. Matrículas abertas. Comentário das provas de Ciências da Natureza. E agora, Biologia, professor Reinaldo. Fala, galera! Eu, professor Reinaldo, de volta após o Enem, para a gente comentar algumas questões relativas à prova de Biologia do Enem. Beleza? Então, vamos lá começar a nossa resolução. Vamos para a questão número 91, quem foi da prova amarela, e é relativa às outras provas. 108 foi da azul, 105 foi relativo à cinza e 129 relativo à rosa. É a mesma questão, só que nas provas de cores diferentes.
beleza? Então, bora lá. A primeira questão, ele fala da indústria farmacêutica. Eu vou ler aqui para vocês e a gente vai comentar. Na indústria farmacêutica é muito comum o emprego de substâncias de revestimento em medicamento. Ora, quem nunca tomou aquela pílulazinha revestida, né? De uso oral, pois trazem uma série de benefícios com alteração de sabor em medicamentos que têm gosto ruim. Melhora a assimilação do composto, entre outras ações. Alguns compostos poliméricos, gente, polímero é uma substância com várias unidades. Isso é um polímero, tá? Por exemplo, proteína é um polímero. A proteína é um polímero onde as unidades são aminoácidos. Só para vocês terem uma ideia. Então, essas unidades poliméricas, tá? A base de polissacarídeo, celulose, que são utilizados para garantir que o fármaco somente seja liberado quando em contato com soluções aquosas, cujo pH se encontra próximo da faixa de neutralidade. Ora, gente, isso aqui é uma questão que fala de bioquímica celular, mas também fala de fisiologia humana, porque ele fala de pH, beleza? Tá? Não esquece que no nosso corpo nós temos uma série de pH e ele vai mudando, no sistema digestório principalmente. E aí a questão diz o seguinte, qual a finalidade do uso desse revestimento à base de celulose? Ora, galera, o aluno que estuda no equipe, ele já sabia que celulose é um polissacarídeo, como o problema fala, mas que nós não temos enzimas para digerir a celulose. Essa enzima se chama celulase. Ora, se eu tomo um remédio onde está revestido por uma celulose, ele vai passar tranquilamente no meu sistema digestório e vai chegar lá no meu intestino, onde eu quero que ele atue. Deu para entender? Por isso, essa questão, a resposta foi a letra C. Dá uma olhada aí. Garantir que o fármaco não seja afetado pelas ações gástricas. Lógico, ele vai ficar, como não tem celulase, ele vai embora, as enzimas digestivas não vão digeri-lo e ele chega onde eu quero. Deu para entender? Fácil. O aluno que estudou na equipe, ele se deu bem nessa questão. Bora para outra aqui que eu escolhi para vocês. Questão 98 na prova amarela. Tá? Ele fala o seguinte, as aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos. Isso aqui é uma questão de zoologia, tá? E aí ele fala o seguinte, esses animais são terrestres, em sua grande maioria, e ocupam os mais variados habitats. Todo mundo conhece escorpião, carrapato, ácaro, aquele carinha que está lá na tua central, à noite tu pode ter problema com ele, com alergias, beleza? Tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Então, vocês estão vendo que o habitat desses caras é variado. Podem ter sido os primeiros representantes do filoartrópodo a habitar a terra seca. A característica que justifica o sucesso adaptativo, olha lá, galera, sucesso adaptativo, ou seja, aí nós temos uma inter-relação entre dois assuntos, zoologia e evolução. Quando ele fala em sucesso adaptativo, o que esse cara fez para se adaptar à terra seca? É isso, basicamente, que o cara quer que tu entenda. Aí ele fala o seguinte, a característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de quê? Ora, galera, o que faz esses caras se adaptarem ao ambiente terrestre? O que faz ele se adaptar ao ambiente terrestre é como se fosse uma couraça em volta dele, chamada de exoesqueleto. Isso é uma das características de todo artrópodo. Todo artrópodo tem exoesqueleto, ou seja, é como se fosse uma armadura fora. E isso protege ele contra o ressecamento, contra a desidratação. Beleza? Por isso, a alternativa correta é a letra C. Olha lá, exoesqueleto constituído de quitina, tá? É um exoesqueleto quitinoso, tá? Que auxilia no controle hídrico corporal, ou seja, não deixa o cara perder a água. Não esquece que o sol está em cima do cara. Safo isso, galera? Beleza? Fácil também essa questão, hein? E aí, galera, vamos passar para outra questão que eu escolhi para vocês, para a gente comentar, que é a questão 105 da página amarela. Vamos ler junto aqui? Olha lá. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamento de petróleo. Ecologia. Essa questão é de ecologia, gente, tá? Vamos lá. Essas aves são lavadas com águas e detergente neutro para a retirada completa do óleo de seu corpo e, posteriormente, são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo assim, após esses cuidados,
o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois eles precisam recuperar a capacidade de flutuação. Gente, aqui mais uma vez o Enem faz uma correlação entre ecologia e zoologia. O que tu tinha que saber aqui? Que isso aí são desastres ambientais. O derramamento de óleo no mar faz com que, se essas aves estiverem em contato com esse óleo vai ficar no corpo dela, logicamente vai pesar a pena dessa ave e, logicamente, ele não vai conseguir voar. Beleza ou não? Só que aí vocês têm que lembrar uma coisa, a ave é um cordado. E qual é uma das características que a ave tem? É uma glândulazinha no final da cauda, chamada glândula uropigiana. Se você tem um pato na tua casa, tu sabe o que ele faz. Quando o pato entra na água, a pena dele não fica encharcada, a água toda escorre. Ah, Reinaldo, mas por que isso? Porque dá uma olhada daquele pato, se tu for num jardim botânico e tal. Olha, dá uma olhada naquele pato. Ele pega a cabeça dele e vem esfregando a cabeça dele desde lá de trás, desde a costa dele para cá. O que o pato está fazendo? Ele está espalhando o óleo produzido por essa glândula. Ah, mas por que o pato tem que espalhar esse óleo? Simples, gente. E, com isso, ele impermeabiliza as penas. Quando esse pato mergulha e quando ele retorna, né, ele emerge, ele está sequinho. Por quê? Porque como o óleo da glândula foi espalhado pelo corpo dele, a água escorre. Beleza? E o que tem a ver isso com essa questão? Essa questão diz que as pessoas que tratam dessas aves aquáticas, elas tiveram que lavar, passar detergente. Ora, gente, detergente tira quem? Tira o óleo. Então, essa ave sem o óleo, ela não pode retornar para a natureza, senão ela vai morrer, vai ficar encharcada a pena dela e ela afunda e morre afogada. Beleza? Então, por isso, a questão correta é essa aqui, olha. Dá uma olhada aí, refazer a camada de cera impermeabilizante das penas. Safo isso, galera? Beleza? Então, vamos para a última questão aqui. A 110 da prova amarela, que corresponde às outras ali, tá? 115 na azul, 125 na cinza e 104 na rosa. Ele diz o seguinte, isso aqui é uma questão de engenharia genética, tá? Biotecnologia. Dá uma olhada aqui. Instituições acadêmicas e de pesquisas do mundo estão inserindo genes, olha lá, já vou explicar, em genomas de planta. O que o cara está fazendo? Ele pega um gene de algum lugar e está inserindo no genoma da planta, ou seja, no patrimônio genético da planta. Beleza? Continuando. Que possam codificar produtos de interesse farmacológico. Que é isso aí, Reinaldo? É simples. Esse gene que vem de fora é um gene que produz alguma substância que pode ser usada como fármaco, ou seja, como remédio. Beleza ou não? Tá? Aí, continuando. No Brasil está sendo desenvolvida uma variedade de soja com uma viricidade ou microbiosidade capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência comprovada contra o vírus. Galera, é o seguinte, o que o cara quer fazer? Ele quer te dar um remédio com comida. O cara pega o gene, tá, que previne contra o HIV, joga na soja, tá, e você vai comer essa soja. Ao comer essa soja, dentro de ti, o genoma da soja vai produzir essa substância e você se previne. Beleza ou não? Safo? Aí olha que o problema pedia. A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de quê? Gente, só pode ser o quê? Transgenia. O que é um transgênico? Essa soja é transgênica. Dentro do genoma dela tem um DNA que não é dela, é de outro lugar. Então, é transgênico. Beleza, galera? Então, galera, essas 4 questões foram as questões que eu selecionei para a gente dar uma olhada na prova do Enem. Foi uma prova, graças a Deus, dentro daquilo que nós batemos na nossa revisão. Por isso eu te convido, vem para a equipe que tem a melhor equipe de professores. Valeu? Tenho certeza que vocês acertaram essas questões. Equipe Casa volta já. O Colégio Equipe continua dando um show de aprovação em medicina. Vitória Larissa Dias dos Reis e Yasmin Guerra Mendes, que também provaram a todos nossa excelência no ensino, sendo aprovadas no curso de medicina. Eu me orgulho de estudar na equipe.
Para mim, não existe colégio melhor que o Equipe. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Matrículas para 2021 abertas do maternal ao ensino médio. Pessoal, continuando o comentário da prova de Ciência da Natureza, farei com vocês algumas questões de eletricidade. Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua, que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir o divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Pessoal, é uma questão de eletricidade, circuitos elétricos, falando de circuito série e circuito paralelo. O circuito série, ele divide a voltagem. Eu tenho aqui uma tensão na fonte de 12 volts e 4 resistores idênticos. Então, cada resistor vai funcionar com 3 volts. Como eu quero ligar um aparelho de 9 volts, eu vou precisar de 3 resistores de 3. 3 resistores de 3 volts, cada um vai dar 9 volts, já que estão ligados em série. A gente pode ligar de A para D, porque são 3 resistores e eu vou ter 3 volts em cada um, 9 volts. Também posso fazer a ligação de B para E, porque novamente eu vou ter 3 resistores de 3 volts, que vai dar 9 volts. Como você pode ver. Ligando de A para D, nós teremos 3 resistores em série, cada um de 100 ohms, vai dar uma resistência de 300 ohms, e a tensão 3 volts de cada um vai dar uma tensão de 9 volts, ligando o equipamento entre A e D em paralelo com essa caixa de resistores. Pessoal, no circuito paralelo, a tensão é a mesma. Então, se nos resistores de 300 ohms eu tenho 9 volts, eu também vou ter 9 volts no equipamento de 10.000 ohms. Usando a lei de Ohm, a gente pode calcular a corrente como sendo tensão pela resistência. A tensão paralelo de 9 volts e uma resistência de 10 kΩ. 10 kΩ equivale 10 vezes 1.000 ohms. Dividindo 9 por 10 dá 0,9 sobre 1.000. Esse 1.000 vai facilitar para a unidade da resposta. 0,9 miliamperes. Entre A e D, a alternativa fala que a corrente seria de 1,2 miliamperes e está dando 0,9. Então, entre A e D, não seria a resposta correta. Vamos ligar entre B e E, porque, novamente, eu tenho 3 resistores, que vai dar 300 ohms, e 9 volts. 9 volts em paralelo, a tensão aplicada no equipamento. Usando novamente a lei de Ohm, tensão pela resistência, 9 por 10, 1.000 ohms, que é a mesma coisa aqui, 10 vezes 1.000. A gente acha 0,9 por 1.000. Por que eu permaneço com esse 1.000 no denominador? Para facilitar a minha unidade. Esse 1.000 embaixo significa mili, 0,9 miliamperes. E a alternativa entre B e E, a alternativa D, diz que a corrente é de 0,9 miliamperes. Letra D, alternativa correta. Resolvemos uma questão muito importante em física, que trata de circuitos série e paralelo. Vamos para a outra questão. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante,
já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico 4 kJ, quilograma menos 1, Kelvin menos 1. E a densidade da água, 1 kg litro menos 1. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Pessoal, é uma questão que trata da transferência de energia elétrica. Transformação, na verdade, da energia elétrica em energia térmica. Foi dado para a gente um volume de 50 litros de água. E a densidade da água, 1 kg por litro. Mas eu preciso calcular a massa de água. A massa é a densidade vezes volume. Se eu multiplicar a densidade de 1 pelo volume de 50, eu encontro uma massa de 50 kg. A potência do aparelho, 50 watts. Calor específico da água, 4.000 joules. Quando ele fala 4 kg, quer dizer 4.000 joules, quilograma menos 1, Kelvin menos 1. E o tempo de 1 hora, que deve ser trabalhado em segundos, porque eu tenho joule e eu tenho watt, então o tempo deve estar em segundos. Considerando que toda energia elétrica se transforma em energia térmica, eu vou poder dizer assim, que potência do equipamento vezes tempo é igual a massa da água vezes calor específico, vezes variação da temperatura. Nós temos que a potência é 50 watts, um tempo de 3.600 segundos, e do outro lado, uma massa de 50 kg, o calor específico de 4.000 vezes a variação de temperatura. Cancelando os 50 daqui com os 50 dali, e cancelando 2 zeros daqui com 2 zeros dali, a gente acaba achando que a variação de temperatura é 36 por 40, que dá uma variação de 0,9 Kelvin. Mas a prova traz 0,9 graus Celsius. Acontece que a variação Kelvin é exatamente igual à variação Celsius. Então, nós temos a nossa alternativa correta, a letra C. Essa questão mostra para a gente o quanto é importante na natureza a transformação da energia. Vamos em frente, resolvendo uma terceira questão. Uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente, estava com o total de sua carga nominal de 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura por ele realizada? Nós falamos tanto nas nossas aulas, amperímetro é ligado em série com o circuito e voltímetro é ligado em paralelo. Essa questão trata de amperímetro. Então, o amperímetro deve ser ligado em série. Vamos ver qual das alternativas mostra a ligação correta do amperímetro. Letra A, não. Olha, a letra B já mostra que o amperímetro é em série, a letra A não. A letra C não mostra o amperímetro ligado em série. Veja que na letra D já aparece o amperímetro ligado em série quer dizer em sequência, olha aí, na sequência do circuito, o amperímetro. E na letra E, não aparece o amperímetro ligado em série. Então, nós temos duas situações em que o amperímetro está ligado corretamente. As letras B e letra D. A diferença é a corrente. Vamos fazer o cálculo da corrente. Nós temos aqui um tempo de 5 dias. Cada dia tem 24 horas, então o total em horas, 120 horas. E usando a lei para o cálculo da corrente, que é a medida da quantidade de eletricidade pelo tempo, teremos carga pelo tempo, 60 por 120, 0,5 amperes. Alternativa correta, letra B, amperímetro corretamente ligado em série e a corrente de 0,5 amperes. Pessoal,
Essa prova de física foi uma prova muito razoável, tá certo? Acredito que nossos alunos se saíram muito bem. E eu quero convidar você para, a partir da semana que vem, iniciar a caminhada para o próximo Enem. Até a próxima. Termina aqui, Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.